Bom dia, moçada. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, né? Caderno 3, setor 131, capítulo 3, módulo 16, página 372. Bom, hoje nós iremos complementar a questão da geometria molecular, que acabamos de ver no módulo anterior. Complementaremos aqui com a polaridade das moléculas. Para que possamos compreender a polaridade das moléculas, é necessário que tenhamos um conhecimento da polaridade das ligações covalentes. Tá? Então vamos entender que o princípio passa pela eletronegatividade, que é a capacidade que um átomo possui para atrair elétrons e poder adquirir estabilidade em suas ligações. A tabela de eletronegatividade, se a gente for comparar dentro da tabela periódica, nós teríamos nas famílias, à medida que eu diminuo o número de camadas, eu aumento a atração, eu aumento a eletronegatividade. E nos períodos, quando eu vou aumentando o meu caráter não metálico, maior será a eletronegatividade. Exclui-se gases nobres. Gases nobres não entram. Bom, consequentemente, podemos afirmar que existe uma transição gradativa entre covalente e iônica. Basta observarmos a tabela de eletronegatividade. Tá? Quando eu tenho aqui, na tabela de eletronegatividade, abaixo de 47%, meu caráter de ligação será covalente. Quando eu tiver acima de 50%, a eletronegatividade for maior que 50%, predominantemente seriam as ligações iônicas. Por quê? Ocorre a doação de elétrons. Então, o elétron sai do átomo com maior caráter metálico, ou seja, ele tem a capacidade de doar elétron para um não metal e formar o cristal iônico. Ok? Se eu tiver eletronegatividade menor que 50%, eu terei ligação covalente ou molecular. Exemplos de compostos iônicos ou eletrovalentes. Por exemplo, aqui eu tenho um cátion, aqui eu tenho um ânion. Aqui eu tenho um cátion, aqui eu tenho um ânion. Aqui eu tenho um cátion, aqui eu tenho um ânion. Se você multiplicar, olha, 2 vezes 3 mais 6, 3 vezes 2 menos 6, somatória 0. Aqui eu tenho um cátion e aqui eu tenho um ânion. Aqui eu tenho um cátion, aqui eu tenho um ânion. Aqui eu tenho um cátion, aqui eu tenho um ânion. Então, os cátions têm a tendência de doar elétrons. Os ânions têm a tendência de receber elétron, porque existe uma diferença de eletronegatividade muito alta nos compostos iônicos, o que não ocorre nos compostos covalentes ou moleculares. Então, a polaridade se dá da seguinte forma. A polaridade de uma ligação molecular ou covalente, ela se dá em torno do elemento mais eletronegativo, do compartilhamento mais eletronegativo. De que forma? Eletronegatividade, como havia dito anteriormente,
É a atração que o átomo exerce sobre os elétrons da ligação. Quanto mais elétron negativo, mais eu irei atrair elétron. Quanto menos elétron negativo, menor será a tendência de eu atrair elétron. A tendência do menos elétron negativo é doar elétron. Por quê? Se ele é menos, ele é mais elétron positivo. Consequentemente, ele irá perder elétrons. Eu tenho que levar em conta as ligações covalentes biatômicas. Quando eu tiver átomos iguais numa biatômica, a minha ligação é apolar, porque ambos possuem a mesma eletronegatividade. Então, o vetor aqui irá se anular. Tá? Quando existirem átomos diferentes em uma molécula biatômica, a minha molécula, a minha ligação será polar. Então, ligação polar, o polo negativo está situado no elemento mais eletronegativo e o polo positivo no elemento menos eletronegativo. Menos eletronegativo. Ok? Então, eu vou formar um arranjo polarizado em uma estrutura covalente. Simplesmente pelo fato de ter ou de existir uma diferença de eletronegatividades entre os seus ligantes. Lembrando, moléculas polares, número de pares eletrônicos ou nuvens, ao redor do átomo central é igual ao número de átomos ligados ao átomo central. Quando ela for polar, o número de nuvens será diferente do número de átomos ligados ao átomo central. Iguais nuvens, iguais átomos, apolar. Diferentes nuvens e diferentes átomos, molécula polar. Aqui eu reforço as moléculas não polares. Observem bem com relação às substâncias formadas por átomos iguais. Normalmente são substâncias simples. O mais eletronegativo tem eletronegatividade iguais, eles vão puxar e eu vou anular esse vetor. Forças iguais vão se anular. Então, se eles possuírem a mesma eletronegatividade, significa que eles são iguais, ou seja, eles são apolares. Agora aqui, então essas daqui são apolares porque elas são biatômicas iguais. Essa força aqui é igual a essa força aqui, então vai se anular. Agora vamos ver esse caso aqui. Por que ele é não polar? Eu não entendi. Quantas nuvens eletrônicas existem no elemento central? As ligações covalentes são polares. A molécula, a força total da molécula, é apolar. Não polar quer dizer apolar. Tá? Então, elementos diferentes. Ligação covalente polar. Molécula apolar. Por que a molécula é apolar? Essa que é a pergunta. Então, vamos lá. Quantas nuvens eletrônicas existem no elemento central? 2. A gente já viu isso anteriormente. 2 nuvens. Agora, a pergunta que a gente faz é o seguinte. Quantos átomos iguais estão ligados ao átomo central? 2. Um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. Então, 2 átomos. Você vai subtrair, vai dar 0. 0, olha lá. 0, a molécula será apolar. Olha esse outro caso aqui. Quantas nuvens eletrônicas? O mais eletronegativo é o flúor. Esse puxa aqui, esse puxa aqui, esse puxa aqui. Quantas nuvens eletrônicas tem no elemento central? O boro é da família 3A. 3 nuvens.
Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 3 átomos. Subtrair deu 0. Não polar ou apolar. Agora, biatômica, formada por elementos diferentes, polar. É diferente de 0. Molécula de água. Oxigênio é da família 6A. Então ele tem uma nuvem aqui, outra nuvem aqui, outro elétron aqui e outro elétron aqui. Aqui e aqui. Família 6A. Então eu tenho 3 nuvens e 2 átomos iguais, molécula de água. Um é diferente de 0. Portanto, a água é polar. Agora vamos ver a amônia. O nitrogênio é da família 5A. Sobram 2 elétrons aqui. Ele liga 1 na camada de valência, né? Liga 1, 2, 3. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens. 4 nuvens. E quantos átomos iguais? 3. Então, amônia, 1 é diferente de 0. Então, a amônia também é polar. Certo? A água é polar. Se a água é polar, os hidrocarbonetos são apolares. Então, petróleo não mistura com água. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Isopor não dissolve na água. Portanto, isopor é apolar. Correto? Então, vamos lá. Vamos dar uma lembrada novamente na questão da molécula apolar biatômica. Quando os elementos forem iguais, quando eles tiverem a mesma eletronegatividade, esse puxa para cá, o vetor, e esse puxa para cá, vão se anular. Então, a força total aqui, ó, micro total é igual a 0. Portanto, toda molécula biatômica formada pelo mesmo elemento químico é apolar. Então, serão apolares essas duas moléculas, o O2 e o N2. Olha lá, não existe elemento central aqui. Tá? Esse nitrogênio puxa para cá, esse nitrogênio puxa para cá. Então, a micra total aqui é igual a 0. Então, são apolares aí. Toda substância simples, não posso esquecer, toda substância simples é apolar. Correto? Tá aí. Agora, toda substância biatômica. O que é biatômica? Formada por 2 átomos. Quem que é o mais eletronegativo? O cloro. Vai sobrar elétrons aqui, ó, o cloro. Quem que é o mais eletronegativo? O flúor. Ela é biatômica. Toda biatômica formada por elementos diferentes, desde que seja substância, vai formar uma substância composta, desde que seja covalente, né? Não metais aqui. Então, dá para a gente analisar com maior clareza. Eu não tenho elemento central. Os elementos são diferentes, eletronegatividades diferentes, tá? Então, elas são polares. Certo? Polares. Relembrando a questão da nuvem eletrônica. Uma ligação simples é uma nuvem eletrônica. Uma dupla, uma nuvem eletrônica. Uma tripla, uma nuvem eletrônica. Um par de elétrons, uma nuvem eletrônica. Uma dativa, uma nuvem eletrônica. Então, eu tenho 5 exemplos de representação de uma nuvem eletrônica. É uma ligação simples, uma dupla, uma tripla, um par de elétrons livres e uma ligação dativa. Todos esses exemplos representam uma nuvem eletrônica. Pegar aqui um caso do tetracloreto de carbono. Veja bem, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. 4 ligações. Essas 4 ligações estão ligando. Oh, mas é uma setinha, uma ligação iônica? Não, não é. É que ele já está indicando o vetor. Ele está indicando para onde que vai o vetor força.
para o mais eletronegativo. No caso, o cloro. O cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, eu tenho 4 nuvens, 1, 2, 3, 4, e 4 átomos iguais. 4 átomos iguais, vai dar 0. A força total, micra total, é igual a 0. Portanto, molécula apolar. Agora, a amônia é o elemento da família 5A. Quem que é o mais eletronegativo? O nitrogênio. O nitrogênio. Nitrogênio é da família 5A, então tem uma ligação, um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui. O vetor é direcionado sempre para o mais eletronegativo. Então, no átomo central, quantas nuvens eletrônicas existem? 1, 2, 3 e o par de elétrons livres, 4 nuvens. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 3. 3 átomos iguais. Subtraiu dá 1. 1 é diferente de 0. Então, a molécula é polar. Aqui, a gente vai pegar alguns exemplos para a gente dizer se é polar ou apolar. Aqui eu tenho pares de elétrons, né? 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio é da família 6A. E o hidrogênio é 1. Quem é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Então, o vetor é direcionado para o oxigênio, tá? O oxigênio tem 1, 2, 3, 4 nuvens. 4 nuvens. Sempre no átomo central, hein? E 2 átomos iguais. 2 átomos iguais ligados ao átomo central. Então, 2. 2 é diferente de 0. A água é polar. CO2. Quantas nuvens nós temos? Nós temos 1, 2 nuvens no átomo central. 2 nuvens. Quantos átomos iguais? 2 átomos. Vai dar 0. Então, CO2 apolar. O triclorometano, também conhecido como clorofórmio. Quem que é o mais eletronegativo? É o cloro. Cloro. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 nuvens. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 3. 1. 1 é diferente de 0. Portanto, o clorofórmio é polar. Trifluoreto de boro. Boro é da família 3A. Quantas nuvens tem no elemento central? 3 nuvens. Quantos átomos iguais ligados? O vetor vai para o flúor. 3 átomos. Subtraiu, 3 átomos iguais, 0. Então, ela é apolar. Cloreto de berílio. Esse elemento é da 2A, é aquele caso excepcional de ligação covalente. Quantas nuvens existem no elemento central? 2. 2 nuvens. 2 nuvens. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 2. 0. Então, apolar para o cloreto de berílio. SO2. Quantas nuvens eletrônicas? É aquele caso especial de angular. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho no elemento central? 3. 1, 2, 3. Ó, esse daqui diversificou. Par de elétrons livres, uma dupla e uma ligação dativa. Quantos átomos iguais? 2. Então, é 1. 1 é diferente de 0. Portanto, ela é polar. O SO3. Quantas nuvens eletrônicas existem no elemento central? 3 nuvens. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 3. 3 átomos. Subtraiu, deu a 0. 0 é o quê?
apolar. Pronto. Então, nós temos aqui polares e apolar. Deu zero, você já sabe que é apolar. Correto? Então, vamos passar para o outro. Ó, aqui, ó. Quantas nuvens eu tenho no elemento central? 4 nuvens. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Quantos átomos iguais? 4 átomos iguais. Esse é o famoso metano. Subtraiu, deu zero. Zero é apolar. Correto? Olha esse caso do aldeído metanal. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho no átomo central? 1, 2, 3. Quantos átomos iguais ligados? Então, eu tenho 3 nuvens e 2 átomos iguais. Caso o hidrogênio. É 1. 1 é diferente de 0. Se ele é diferente de 0, polar. Olha, o PCl3. Quantas nuvens? O fósforo é da família 5A. O mais eletronegativo é o cloro. Ó. É ele que puxa. Eu tenho 4 nuvens. Tenho 3 ligações e um par de elétrons livres. 4 nuvens. E quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 3. 1 é diferente de 0. Portanto, polar. O ácido sulfídrico. Quantas nuvens existem no elemento central? 4. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 2. 2 é diferente de 0. Portanto, o ácido sulfídrico é polar. Quantas nuvens eletrônicas tem no elemento central? Nenhum. Ela é biatômica? É. Biatômica. Iguais ou diferentes? Diferentes. Portanto, se é biatômica e diferentes, polar. Quem que é o mais eletronegativo? O cloro. Tá aí. Completamos a nossa etapa. Ok? Beleza? Passamos para outra. Agora a gente vai partir para os exercícios. Bom, gente, uma questão bacana da UEM, lá no dia que você estiver fazendo a prova, você tem a tabela periódica. Então é fácil. CO2, C é família 4A, o carbono, e o oxigênio é 6A. O nitrogênio é 5A, fica um aqui, 2 aqui, uma da ativa aqui. Para o NO2. E para o SO2, eu tenho 2 aqui, aquele caso especial, e a da ativa. Vamos fazer. Não há necessidade de colocar a bolinha, mas a gente vai colocar. Quantas nuvens eletrônicas tem no elemento central? Tem 2. Quantos átomos iguais? 2. Subtraiu, deu 0. 2 nuvens eletrônicas com um elétron puxando, ele vai ser polar. A de cima, 0, apolar. Um elétron puxando ali. Aqui, 1, 2, 3. 3 nuvens e 2 átomos. 1 é diferente de 0, polar. Aí ele diz assim, CO2, NO2 e SO2 são gases em condições normais de temperatura e pressão. Assinale a alternativa correta em relação a essas 3 espécies químicas. Elas são espécies químicas moleculares? Sim, porque só existe ligação covalente. Elas são espécies químicas polares? Não, tem uma, que é o CO2, que é apolar. Apenas uma delas tem geometria linear? Sim, o CO2. Pelo menos uma delas tem geometria molecular trigonal plana? Não. Eu tenho 2 angulares, essa é angular e essa é angular, e tenho uma linear. Então é falsa também. Apenas uma delas tem um par de elétrons não ligantes no átomo central? Correto. Só o SO2.
que apresentam um par de elétrons não ligantes, as demais não. Então, correto. Aqui, se a gente for somar, é 1 mais 4 mais 16 vai dar 21. Correto? Então tá aí. Beleza? 21. Passamos para a segunda questão. Questão da SpaceX. Uma questão bacana, bem bacana, tá? Ele diz assim: compostos contendo enxofre estão presentes em certo grau em atmosferas naturais não poluídas, cuja origem pode ser decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndios de florestas, gases vulcânicos e etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, as concentrações desses compostos são altas. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre, SO2, é considerado mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldades respiratórias. Em relação ao SO2, SO2, família 6A, oxigênio, família 6A. A estrutura ficaria S, dupla O, adativa, a gente acabou de fazer, né? E o par de elétrons aqui, família 6A. Em sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto que apresenta, aí ele dá um número atômico, né? O oxigênio é da 6A e o enxofre também é da 6A. Então vamos começar. Item A. As ligações covalentes são polares. São átomos diferentes, a ligação covalente com átomos diferentes é polar. É verdadeiro. E a estrutura geométrica espacial angular? Verdadeiro. Ela é angular, aquele caso especial de angular. Por enquanto está dando a A. As ligações covalentes são apolares? Não. As ligações iônicas também não é. É covalente, só não metais. A D. Ligações covalentes apolares? Não, são ligações covalentes polares. E iônica? Não. Então, a alternativa correta da segunda é a A. Ligações covalentes polares e estrutura com geometria angular. Alternativa A. Alternativa A. Correto? Então, alternativa A. Então, passamos aí para a próxima. Terceira questão. Instituto Federal da Bahia. A respeito da geometria, da polaridade e das ligações químicas das moléculas dos compostos, previstas por suas estruturas de Lewis, pode-se afirmar corretamente que, item A, a molécula de PCl5, tricloreto de fósforo, é polar com geometria trigonal plana. Então vamos ver. Item A. P é da família 5A, ligada a Cl, Cl, Cl. Eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens e 3 átomos. Um é diferente de 0. Então ela é polar. Só que eu tenho 4 nuvens e 3 átomos, ela é o quê? Piramidal. Então, ela não é trigonal plana. A B. Na molécula tetraédrica de P, família 5A, tem 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos pendurar aqui os cloros. Cl,
Cl, Cl. Agora vamos pendurar um oxigênio. Vai uma dativa para o oxigênio, que é da família 6A. Quantas nuvens eletrônicas ela tem? 4. Quantos átomos iguais? 3. Um diferente de 0, polar. O que ele fala? Na molécula tetraédrica, as ligações químicas são covalentes polares. As ligações químicas são covalentes polares? Correto. Porque eles são diferentes. São elementos diferentes. Por enquanto está dando bola. São. Por quê? Olha lá. Por que é covalente polar? Porque ela apresenta na ligação elementos diferentes. Elementos diferentes, diferentes eletronegatividade. Então, por enquanto, dá B. A C. O íon amônio. Íon amonio. Para quem esqueceu, amônio. Esse é o íon amônio. Mais. Esse é o NH4. Mais. O íon amônio, os ângulos de NH são iguais aos ângulos de HN da amônia? Não, não são. Sabe por quê? A amônia é isso daqui, ó. Isso é amônia. Amônia é piramidal. Por quê? Porque a amônia tem amônia é NH3. A amônia tem 4 nuvens e 3 átomos, piramidal. Amonio, que é o NH4+, tem 4 nuvens e 4 átomos. Ela é tetraédrica, então não é. A D. O comprimento da ligação HTE no H2TE, um composto polar, HT, família 6A, é H2. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Telúria da família 6A. É um composto polar e menor que a ligação HI no composto. Não. HI, o I é mais eletronegativo, então ele vai atrair mais. Quem é menor é o HI. Está errado essa daqui. Por quê? O HI, ele vai puxar muito mais. Quanto mais eletronegativo, mais eu encosto no núcleo. Aproximo do núcleo, né? Aproximo do núcleo. Então está errado. Aí, no composto COE. C dupla O, Cl, Cl. Os átomos da molécula dispõem de um vértice de uma pirâmide? Não. Ele não é, ela é trigonal plana. Aí, ó, ou triangular. Está errado. Ela não é piramidal. Então a resposta correta é bola. Agora a gente vai passar para o caderno 5, setor 133, página 370. Então vamos lá. Bom, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você sabe por que não consegue colocar seu sapato direito no pé esquerdo? Ou sua luva esquerda na mão direita? A resposta é muito simples. Porque as mãos, os pés, as luvas e os sapatos apresentam forma destras e canhotas, classificadas como não sobreponíveis. Então é a partir desse princípio que nós iremos estudar isomeria ótica. O que é isomeria ótica? Primeiro passo. É a ocorrência de compostos, gente, que apesar de apresentarem a mesmíssima fórmula molecular, elas possuem essas
essas substâncias orgânicas, elas possuem um carbono chamado carbono quiral. O que é o carbono quiral ou assimétrico? É aquele carbono que desvia o plano de luz polarizado. Tá? Primeiro, o professor, o que é a luz polarizada? Luz polarizada é uma luz que vibra numa única frequência. Essa imagem que você está vendo agora é a representação de um equipamento chamado polarímetro. Tá? Atualmente, o polarímetro é muito pequeno. A gente usa muito em usina de álcool e açúcar para saber a concentração de glicose na cana. Tanto é que o químico industrial ou técnico em química que trabalha na usina vai chamar esse polarímetro de sacarímetro. É o que vai indicar a quantidade de sacarose que você tem pelo desvio da luz polarizada ou monocromática, tá? Como eu disse a vocês anteriormente, a luz monocromática do polarímetro vai fazer com que haja um desvio no plano dessa luz quando ela passar pelo interior de uma substância. Tá? Essa substância, que eu digo que possui atividade ótica, ela é uma substância cujo carbono tem 4 ligantes diferentes. Necessariamente esse carbono tem que ser saturado. Tá? Como você viu aqui, ó. Ele tem que ser saturado e apresentar 4 ligantes diferentes. Vamos fazer uma substância aqui na prática, tá? Que apresenta isso. Vamos lá. Que é carbono, OH, O, NH2, H3C e H. Observe bem esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui é o carbono quiral ou carbono assimétrico. É o carbono que possui 4 ligantes diferentes. É esse que a luz, o plano de luz polarizado, ao passar por ele, ele pode sofrer um desvio ou para a direita ou para a esquerda, tá? Isso vai depender, ok? Então ele tem que toda substância, toda molécula orgânica que possui 4 ligantes diferentes, não importa qual, desde que sejam diferentes nas 4 ligações, ela tem que necessariamente ser saturada. Nós teremos aí um carbono com atividade ótica, isto é um carbono denominado carbono assimétrico ou quiral. Olha o exemplo aqui. Aqui eu tenho o ácido lático. Eu tenho um grupo carboxila aqui, eu tenho um álcool aqui, eu tenho um H aqui, tem um metil do outro lado. Ó. Se você for analisar, por análise, esse carbono aqui é o carbono assimétrico. Ele está até com a marquinha de vermelho aqui. Ó. Tá? Por quê? Porque ele possui 4 ligantes diferentes. Quando o plano de luz bater nesse carbono, quando a luz monocromática bater nesse carbono aqui, ó, ele pode sofrer um desvio, a molécula, para a direita ou para a esquerda. Tá? Vai depender do que você queira aí. Então, esse é o carbono quiral ou carbono assimétrico, que possui 4 ligantes diferentes. Olha, se a gente pegar a molécula, eu tenho o ácido lático, né? Eu tenho os antípodas óticos. Se eu pegar a minha mão direita e colocar no espelho, na frente do espelho, eu vou ver uma imagem que não é sobreponível, tá? É mais ou menos isso que vocês estão vendo ali. Se ela girar o plano de luz para a direita, se a molécula girar o plano de luz para a direita, eu tenho uma substância dextrógena, né? A gente que tem mania de falar dextrógena, plano de luz para a direita.
E se o plano de luz for girado para a esquerda, se a molécula girar o plano de luz para a esquerda, a molécula, a gente tem uma substância levógera. Então, o objeto e sua imagem. Olha lá, o objeto e sua imagem. Tá? Agora, se você sobrepor uma em cima da outra, se eu pegar essa imagem aqui e colocar em cima da outra molécula, você vai ver que o plano de luz não vai girar nem para a esquerda e nem para a direita. A gente diz que a substância é uma substância racêmica. Isto é uma substância inativa, que não gira o plano de luz nem para a direita e nem para a esquerda. Ok? Olha, um exemplo clássico aí é que a isomeria ótica ela é muito usada na indústria farmacêutica. Tá? Só para ilustrar, a talidomida ela foi sintetizada inicialmente em 1953 pela Ciba Geigy, alemã. Tá? Para que serve a talidomida? Atualmente ela serve para tratar lúpus, câncer de medula óssea, artrite reumatoide, hanseníase, tá? Aqueles eritema hansênico. A pessoa vai no centro de saúde e eles dão lá os comprimidos de talidomida. Tá? O que acontece? Acontece o seguinte, que muitas vezes, muitas mulheres que tomaram a talidomida no finalzinho, do meio em diante, né, da década de 50, as crianças nasceram com um defeito genético. Na formação do feto lá, ela interferia. Então, tem crianças com, né, o braço mais curto, né, ou sem braço, ou sem os membros inferiores, né? Ela criava uma deformidade genética muito... Nossa, foi avassalador isso daí, principalmente nos países como países do terceiro mundo aí, que receberam isso do mundo. Porque não dizia, a pesquisa ainda era incipiente, não tinha o que a gente tem hoje. Metodologia sim, mas usava metodologia científica, mas sabe, não tinha a legislação que tem hoje, não tinha os equipamentos analíticos que a gente tem hoje. Hoje você faz um espectro, você faz uma fotometria de chama, você faz uma espectrofotometria de massa, você sabe quais as substâncias que você não quer no medicamento. Tá? Por isso que muitas vezes quando você toma um medicamento, ele tem os efeitos colaterais lá. Tá? Infelizmente, a talidomida foi isso. As mulheres tomavam para não dar ânsia de vômito e começou a nascer criança aí com deficiência nos membros, né? Sem o membro superior, sem os membros inferiores, eram terríveis, terríveis. Isso aí foi terrível. O uso da talidomida no final da década de 50, nossa, o que nasceu de criança, pessoas com deficiência, aí, com falta de membro, isso é coisa incrível. E é interessante salientar que nós temos a mesma molécula, ela apresenta, ó, vocês estão vendo o carbono quiral aqui, apresenta a talidomida S, que é a destrógena, e a R, a talidomida R, que é a levógena. Aí ele fala assim, ó, que a talidomida R surte os efeitos desejados. É aquilo, são os efeitos que realmente você quer do fármaco, né? Em compensação, a talidomida S, ela é teratogênica, ou seja, ela é responsável pelas tragédias que a indústria farmacêutica no final da década de 50 proporcionou para o mundo. Criança sem membro, sem braço, né? Sem os dois braços, né? Criança que nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas. Era horrível, horrível, horrível. E tinha muita gente assim, que as mulheres tomavam no início da gravidez para, né, não ficar vomitando. E não sabia que acarretava tudo isso. Mesmo porque a talidomida não era... Você tinha um monte de molécula indesejável. Né?
que eram as moléculas do tipo R. Hoje não. Hoje você vai tirando isso através de processo químico na síntese. Os processos são extremamente eficazes, né? Tanto é que hoje a variedade de fármacos que você tem, você bem dizer, faz um homem novo, a gente diz, né? Hoje a indústria farmacêutica, né? Ela produz aí como se fosse num passe de mágica as moléculas que o ser humano necessita para o seu bem-estar, para o seu bem viver, tá? Mas isso graças a um custo muito alto, muito alto. Tá? Aquilo que eu sempre falei para vocês, a indústria farmacêutica, principalmente na Alemanha, ela foi terrível, porque ela usava campos de concentração para poder fazer os seus testes de fármaco lá. Tá? E não era de graça, não. Ah, o cara tinha tal tortura X, Y, Z, mas na realidade os caras estavam fazendo ensaios mesmo. Terrível, terrível. Uma mancha negra na história. Tá? Hoje você tem, quando um fármaco chega no mercado, você tem ensaios que você faz via computacional que você elimina uma série de etapas. Uma série de etapas. Tá? E de uma maneira muito mais precisa, sem ficar ensaiando em ser humano. É o último da escala lá. Quando você coloca um fármaco no mercado, muitas vezes ele demora anos, hein? Não é da noite para o dia que o cara, ó, fulano de tal, usa isso, que isso é bom para isso. Não, não é bem assim não. Tá? Não é bem assim não. Então, já que a gente falou bastante, vamos partir agora para os exercícios. O primeiro exercício de isomeria ótica diz o seguinte: os ácidos abaixo estão presentes nos alimentos de forma artificial e natural. A indústria alimentícia utiliza o ácido málico na composição de geleias, marmeladas e bebidas de frutas. O ácido tartárico é utilizado pela indústria de alimentos na produção de fermentos. Já o ácido fumárico é empregado como agente flavorizante para dar sabor às sobremesas e proporcionar ação antioxidante para não estragar. Então você tem aí o ácido málico, que é um ácido dicarboxílico, né? Olha aqui, ó. Tem um íon carboxila aqui e outro íon carboxila aqui. E aqui você tem, né? Se eu colocar um H aqui, você já descobriu já. O ácido tartárico a mesma coisa. E o ácido fumárico a mesma coisa. Quais os ácidos representantes acima que apresentam isomeria geométrica ou ótica? Bom, esse daqui, o fumárico, tem isomeria geométrica. Olha o H aqui, olha o H aqui. Certo? São dois Hs. Eu vou apagar aqui esse. Vou mostrar para vocês que tem um Hzinho aqui, ó. Tem outro H aqui. Tem uma dupla aqui, ó. Então eu posso ter, nesse caso aqui, cis, né? Que os Hs estão no mesmo plano. E se eu baixar trans. Agora esse daqui, aqui é um carbono, ó. Aqui é um carbono. Não sei porque que ele não quer pegar. Carbono. Aqui tem um H. Aqui também tem um H. Então, você pode ver que tem 4 ligantes diferentes. Ó. 1, 2, 3, tudo isso 4. Isso é diferente disso. Então, tenho 2 carbonos assimétricos aqui. Aqui tem um carbono assimétrico. Né? Aqui não vale porque aqui eu tenho um H e tenho um H. Então, não posso ter. Agora aqui eu tenho um H ou H e tenho o restante. Então eu tenho 2. Eu tenho o málico e o tartárico que tem carbono assimétrico, ou seja, isomeria ótica. Então, ácido málico
e tartárico, isomeria óptica. E o fumárico isomeria geométrica cis trans, por causa da dupla ali, ó. 4 ligantes diferentes. Ok? Então, viu aonde que fica aqui, ó? Então, aqui, nós temos aqui esse carbono aqui e esse carbono aqui ligado a uma insaturação. Ok? Beleza? Então, tá aí. No segundo exercício, da Faculdade de Medicina de Marília. É uma autarquia estadual, vocês sabem disso. Ele diz: a fórmula representa a estrutura da leucina, um dos aminoácidos formadores de proteínas no organismo humano. Item A. Dê o número de átomos de carbono e de hidrogênio presente na molécula da leucina. Isso é para judiar, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho carbono aqui. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono e carbono. Então, abrindo, vai ficar H3C, C, H, CH3, depois subo aqui H2, desço aqui C, H, NH2, subo lá, C, tem um ácido carboxílico, né? Dupla O, OH. Tá. Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, carbono 6. Hidrogênio 3, 6, 7. Com 2, 9. 10, 12, 13. Isso é o item A. O item B. A fórmula da leucina a seguir. Na fórmula da leucina a seguir, indique o átomo de carbono assimétrico e o átomo de carbono terciário. Bom, o assimétrico é esse, ó. Porque aqui, ó, se você for analisar, tem um H, que é esse cara aqui, ó. É esse daqui, ó. Vou fazer em verde aqui. Aí, tá? Esse carbono é o carbono assimétrico, que é esse daqui. Agora, carbono terciário é esse daqui. Esse carbono aqui, ó. Esse é o carbono terciário, ó. Esse daqui. Então, esse é o terciário. Terciário. Carbono terciário. E esse daqui é o assimétrico, que está ligado a um H. Vamos fazer direitinho aqui. Vamos puxar aqui, ó. Que tem um H. Então, aqui, ó, eu tenho 4 ligantes diferentes, que seria esse, ó. Tá? Tá aí. Questão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Uma questão bacana essa questão aqui. Ele diz o seguinte: o óxido de propileno mostrado abaixo é amplamente utilizado na fabricação de polietileno, que é um plástico, que vocês conhecem, né? Recentemente, essa molécula foi detectada na nuvem interestelar gasosa localizada a 2,8 vezes 10 a terceira anos-luz de nosso planeta, próximo ao centro da Via Láctea. Então,
óxido de propileno. Analise a estrutura do óxido de propileno e assinale a alternativa que melhor representa o tipo de isomeria que ela pode apresentar. Bom, vamos abrir essa molécula aqui. Aqui eu tenho O, aqui eu tenho C, aqui tem o C, aqui eu tenho 2 Hs, aqui eu tenho CH3, aqui eu tenho um H. Então, ó, isso é diferente de tudo isso, que é diferente de tudo isso, que é diferente de tudo isso. Eu tenho 4 ligantes diferentes, que seria esse carbono aqui, ó. Então, esse é o carbono assimétrico. Eu teria o quê? Isomeria ótica. Não é nem isomeria. Para ter isomeria de posição, teria que comparar com 2 moléculas. Isomeria geométrica não pode ser, porque eu teria que ter ligantes aqui, não tenho ligantes que vão me dar a geométrica. Eu tenho 2 diferentes aqui, mas tenho 2 iguais aqui, então não dá para. Tautomeria é equilíbrio cetoenólico-aldenólico, não tem. Isomeria de cadeia, eu teria que ter outra molécula para comparar. Isomeria de posição, então, isomeria ótica. Uma questão muito bacana é essa questão da PUC do Paraná. Mais do que classificar os compostos e agrupá-los como funções, em virtude de suas semelhanças químicas, a química orgânica consegue estabelecer a existência de inúmeros compostos. Um exemplo dessa magnitude é a isomeria, que indica que os compostos diferentes podem apresentar a mesma fórmula molecular. A substância a seguir apresenta vários tipos de isomeria, alguns deles perceptíveis em sua forma estrutural, e outros a partir do rearranjo de seus átomos, que poderiam formar outros isômeros planos. A partir dessa estrutura apresentada, as funções orgânicas que podem ser observadas e o número de isômeros oticamente ativos para o referido composto são. Bom, aqui tem um H. Aqui tem um H. Então, esse carbono aqui é assimétrico. E esse carbono é assimétrico. Esse carbono aqui. Que mais? Então, vamos ver as funções. Aqui é ácido carboxílico. Aqui é ácido carboxílico. Aqui é amina. Então, eu tenho 2 carbonos assimétricos. Alternativa A. 2 carbonos assimétricos, ácido carboxílico e amina. E 2 carbonos assimétricos. Questão da Federal de Uberlândia. Ele diz assim, ó, dietilpropina, também conhecida como anfepramona ou benzoiltrietilamina, é um anoxerígeno bastante utilizado em fórmulas para emagrecer, sendo uma das substâncias que eram mais utilizadas no Brasil para tratamento de obesidade. Em outubro de 2011, a Anvisa proibiu a comercialização da anfepramona no Brasil. Fórmula química da dietilpropiona é dada a seguir. Dietilpropiona. Sobre essa substância, faça o que se pede. Escreva a sua fórmula molecular. Então, vamos começar aqui, ó. No anel aromático, eu tenho C6H6. Só que eu fiz uma ligação. Se eu fiz uma ligação, eu vou diminuir um hidrogênio. Então, vai ficar C6H5. Olha a ligação aqui. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho CH3, aqui eu tenho C2. Então, eu teria, é só contar, né?
eu tenho 6 carbonos aqui, 7, 8, 9, 9 com 2, 11 com 2, 13, C13. Agora H, 5, 10, 5, 10, 13, tem mais um aqui, 14, 19, com 5, né? 19. Aí, quantos N's? Tem um N e um O. Pronto, essa é a forma. Esse é o item A. O item B, verifique se a molécula tem carbono quiral identificando, caso exista. Então, nós temos que identificar o carbono quiral, tá? Então, vamos ver aqui quem que é o quiral. Bom, aqui não pode ser. No anel aromático não tem nenhum. Aqui também não, porque é etil. Não dá. Então, vai ser esse cara aqui, ó. Que aqui tem um H, né? Aqui tem um CH3. Isso tudo é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso tudo. Então, o carbono quiral, o B, tá aqui, ó. Esse é o item B. É o item B. O item C. Explique caso exista atividade ótica do tipo. Ela desvia esse carbono quiral. O carbono quiral irá. Quiral ou assimétrico, de qualquer jeito, irá desviar o plano de luz polarizado. Para a direita, destrógeno. Para a esquerda, levógeno. Deixa eu apagar aqui. Só isso. Tá? Então, plano de luz polarizado para a direita e para a esquerda e para lugar algum racêmico. Ok? Vamos ver se